Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui no nosso querido Observatório da Imprensa Espírita, sempre na companhia do meu querido amigo, divulgador, expositor, escritor, articulista espírita, Leonardo Marmo. E na noite de hoje, a proposta sempre do Observatório é a gente conversar sobre o conteúdo da imprensa escrita, falada e televisada. Hoje a gente vai ver dois conteúdos do espírita mineiro Haroldo Dutra Dias. Um sobre a indignação com relação à temática política e o outro sobre a série psicológica de Joana de Ângeles e a sua importância nesse momento presente, não é? Mas antes de fazer a prece, Leonardo Marmo, eu não posso... Isso aqui é o Observatório da Imprensa Espírita, não é da imprensa esportiva, né? Pelo amor de Deus. Mas eu vou ter que novamente dar parabéns a essa massa atleticana, porque toda semana é campeã de alguma coisa, né? Semana passada eu parabenizei pelo brasileiro e hoje vou parabenizar pela Copa do Brasil. E não para esse galo aí, o galo endoidou, viu, Leonardo Marmo? É o papa-taça das Minas Gerais. E Leonardo Marmo é cruzeirense, torce pelo time da Raposa, que no sábado veio a notícia, a bomba, não é? Que o Cruzeiro foi comprado pelo jogador Ronaldo Fenômeno. Se tornou agora o maior acionista. Bom, eu fico preocupado com essas coisas, viu? O maior acionista ser um ídolo, mas vamos ver. Faço votos, mas Marmo, vamos iniciar com a prece, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de conversa, onde estamos aqui refletindo sobre conteúdos excelentes, até contraditórios, sem autoridade, e na palavra tranquila, segura, do nosso querido Leonardo Marmo, como sempre acontece. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso Observatório da Imprensa Espírita da noite de hoje. Deixa eu dar boa noite para o Marmo, meu querido Leonardo Marmo, cruzeirense de Quatro Costados. Tudo bom, Marmo? Como vai você? Tudo bem, Bruno? Você me surpreende, você consegue me surpreender. Muito bom. Sempre muito contente de participar desse projeto contigo, Bruno. É uma alegria que se renova e eu fico muito satisfeito da sua confiança e espero que a gente tenha uma discussão interessante sobre aspectos da doutrina e do movimento para os companheiros que estão acompanhando, né? A gente tem tido um retorno bem razoável, né, Bruno, do Observatório da Imprensa Espírita. Então, a gente espera que a gente tenha uma discussão interessante, também um tema muito importante, duas abordagens do nosso confrade Haroldo Dutra Dias, e eu acredito que vai ser bem interessante, que os amigos que já estão acompanhando a gente há algum tempo vão gostar de algumas discussões que nós podemos apresentar sobre os temas em questão. Bom, Marmo, eu vou ter que revelar aqui, né, porque a escolha que eu fiz, a gente traz conteúdo de todo mundo, né? A gente viu um artigaço do Washington Peter Carrara, né? Ao longo do tempo do Marco Milani, né? Da Valéria Pessoa, que não é uma pessoa conhecida no movimento nacional. Wellington Balbo, então. Mas o que eu vejo, Marmo, eu quis trazer esses conteúdos do doutor Haroldo Dutra Dias, já juiz de direito. Então, sabe por quê, Marmo? Porque todo mundo fala a boca pequena, né? Mas é aquela cortina de fumaça, publicamente ninguém coloca as coisas, mas eu quero colocar, né? O Haroldo, quem ouve o Haroldo, principalmente quando ele surgiu, suas palestras, é indubitável que se trata de um cara diferenciado. Se observa o pensamento de Haroldo, Haroldo é original, Haroldo fala da doutrina. Agora, o que eu queria colocar aqui, pessoal, claro, gente como a gente, né? Eu e Marmo aqui, a gente é gente como a gente. Então, pessoal, claro que eu também estranho
nessa transição. A gente percebe que o Haroldo está fazendo uma transição que eu não sei realmente definir. Não é? A gente nota que o Haroldo partiu para uma linha aí. E eu digo aqui, não vou entrar nas questões. Às vezes eu vejo uma coisa ou outra que eu não concordo, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode, a fase do cancelamento, um expoente desse que fala sobre doutrina espírita. E vocês vão ver essa fala da indignação, a primeira que a gente vai ver, eu acho antológica, né? Antológica. A segunda a gente vai conversar aqui sobre ela, né? Mas, meu querido Mármore, antes de a gente partir mesmo por dois conteúdos, eu queria que você falasse um pouco sobre essa minha fala aqui, tua impressão também sobre o Haroldo. A minha impressão, Bruno, é que a linha de pensamento doutrinário que o Haroldo Dutra Dias segue é uma linha muito interessante, que mais ou menos é o que a gente tenta seguir, né, Bruno? Porque nós estamos vivendo uma época em que uma fatia significativa do movimento espírita, pelo menos do movimento espírita que utiliza as mídias sociais, a internet, muito atuante na internet, nas mídias, é o que nós chamamos de Kardec estrito, Kardec estritismo. Só aceita Kardec, não aceita nenhum autor de obra subsidiária e nenhum médium. Isso é um movimento muito forte que está tendo, um Kardec estritismo, digamos assim, né? É uma espécie, lembra até um calvinismo espírita, né? João Calvino, que acentuou aquela literalidade em relação ao texto bíblico, ou seja, nada além da Bíblia. Então, a gente está vivendo uma fase em que essa tendência tem se tornado cada vez mais forte. O Divaldo diz que são modismos, periodicamente aparecem. Periodicamente, o movimento espírita enfrenta alguma tendência que é um modismo. Então, eu não sei, eu espero que isso seja um modismo, esse movimento Kardec estrito, e que cesse em algum momento. Mas eu não sei, é um movimento muito forte e que, sistematicamente, os companheiros rejeitam todo o resto. Eu acho interessante, porque até o Divaldo comenta uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte, o Raul Teixeira também. Às vezes a ideia inicial é boa, mas nós pegamos uma ideia e vamos levando a um grau, tamanho de radicalismo, que ela se torna ruim. Tanto o Divaldo como o Raul falam isso. Então valorizar Kardec como nosso principal autor, fundamental, o nosso mestre maior depois de Jesus, isso é fantástico. Mas não valorizar só Kardec e ficar só em Kardec. Então, esse é um movimento muito complexo que eu vejo. E por que eu estou dizendo isso? Né? Parece que eu estou fugindo do assunto, mas não. Eu estou dizendo isso porque o nosso confrade Haroldo Dutra Dias, ele segue uma linha que ele respeita as bases kardecianas, mas respeita as obras subsidiárias, como as obras de Chico Xavier, com Emmanuel e com André Luiz. Cita autores respeitáveis do movimento espírita brasileiro, não é? Então, ele tem essa abordagem que eu acho uma abordagem em que você mantém as bases kardecianas e você respeita e cita os autores, né? Então, nesse sentido, eu acho que a linha de pensamento do Haroldo é uma linha próxima daquilo que a gente acha que deveria ser o caminho do meio em matéria de estudo doutrinário, né, Bruno? O que não quer dizer que nos pequenos detalhes a gente vai concordar com qualquer opinião dele. Eu lembro até do Herculano Pires, nós conversamos, né, Bruno, no outro programa, que o professor Herculano, ele disse, eu tenho uma discordância, acho que há 2 programas para trás, eu tenho uma discordância em relação ao que Chico Xavier falou no Pinga Fogo. E parece que essa discordância, essa resposta que o Chico teria dado no Pinga Fogo, foi inspirada por Emmanuel. É uma discordância, mas nós somos confrades. Então, eu acho que o Haroldo Dutra Dias é um expositor que tem muito talento e é muito influente, né? É muito influente.
principalmente na oratória, mas também na escrita. Então, o trabalho dele acaba atingindo um público muito grande. E o fato dele seguir essa linha que eu chamo de mainstream, respeitando as bases kardecianas e respeitando as obras subsidiárias, faz dele um trabalhador que nós devemos respeitar como um trabalhador importante nesse cenário. E acho que não tem como fugir disso, né, Bruno? Se a gente fugir desse caminho, a gente acaba se perdendo. E como eu acho que, no momento, o movimento Kardec Estrito é um movimento que tem causado bastante problemática no movimento espírita atual, e a gente vê que o Haroldo respeita as obras subsidiárias, divulga as obras subsidiárias, eu acho que a gente deve apoiá-lo, e realmente ele tem talento, ele tem essa capacidade de influenciar muitas pessoas. Então, a gente deveria considerar como um trabalhador que tem um papel importante no movimento espírita atualmente. É isso aí, não cancelar um expoente desse. O pessoal tem uma análise crítica que o Haroldo, às vezes, envereda uma coisa ou outra fora do âmbito espírita por uma coisa de autoajuda. A gente vê, eu tento entender, às vezes eu não entendo, né? Mas o que, quando ele fala de doutrina espírita, eu gosto, ele é condizente com tudo que você falou aí. Mas, meu querido Leonardo Marmo, vamos lá para os conteúdos. Marmo, o primeiro vídeo, não sei se você sabe que aquela pergunta foi aqui em Recife, numa mostra espírita, né? Onde uma pessoa mandou a pergunta pelo papelzinho, né? Que vai lá para a tribuna, e o apresentador leu, o pessoal falou o nome de um bocado de político, né? Pessoal, 2 vídeos estão aqui na descrição. Nominalmente, o apresentador, olha, político tal, eu fico indignado com essa nojeira desses políticos no Brasil. O Haroldo entra e fala, muito cuidado com a indignação. Eu vou deixar para você, né, que eu gostei muito do expressão dele, né, o indignado de pijama, né? Muito cuidado e eu passo a bola para ti. Quando a gente percebe no vídeo o camarada citando nominalmente, no evento público, a gente fala, puxa vida, né? E aí a gente já começa a pensar os perigos do problema político partidário que a gente já vem comentando, né, Bruno? Dentro do movimento espírita. Nosso confrade Marco Milani publicou pelo menos dois artigos que eu vi muito interessantes. Nós já comentamos um aqui, né, Bruno? Comentamos aqui os riscos da política partidária dentro do movimento espírita, e fizeram essa pergunta diretamente. Eu acho que a abordagem do Haroldo é bem interessante. Ele começa dizendo que toda indignação ela é justa, ela tem um valor, ela tem um valor intrínseco. Eu acho que ele está querendo dizer toda indignação justa, né? Porque, às vezes, eu estou indignado e depois desculpo que estou cometendo uma injustiça, não é? O que a gente aprende na obra de Kardec, na obra de André Luiz, é que muitas vezes a gente se sente injustiçado. Depois a gente vai ver, não era bem assim, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Nem toda indignação é justa, né? Mas eu acho que ele quis dizer, admitindo que ela tem um fundo de justiça. Admito, estou pensando que o Haroldo quis dizer isso. Porque nem toda indignação é justa. Às vezes a gente fica indignado porque alguém nos fez uma fofoca. Quando a gente vai adentrar ao tema, a gente descobre que não era nada daquilo. Não é? Então, temos que tomar cuidado com as nossas indignações. Beleza, mas dito isso, a gente lembra, até uma citação que vem dos Salmos, do Velho Testamento, a indignação dos justos. É natural que o indivíduo sinta indignação quando ele eleva o seu nível de consciência, intelecto, moral, espiritual. Todos nós, elevando o nosso nível de consciência espiritual, é natural que a injustiça nos toque o coração, não é, Bruno? Você observa uma injustiça, teu coração fica oprimido. E quando você se sente fraco ou impotente para fazer alguma coisa em relação àquela injustiça,
você se sente acuado, você se sente até um pouco revoltado, você sente um turbilhão, às vezes raiva, você quer trabalhar aquilo de uma forma produtiva, às vezes você não consegue, às vezes aquilo te faz muito mal. Então, a questão da indignação ela é interessante, porque, em princípio, você ter a indignação dos justos frente a uma injustiça pressupõe uma elevação do seu nível de consciência. Mas aí a gente chega num segundo momento, que eu acho que é a abordagem que o Haroldo analisa, que é o que eu vou fazer com esse sentimento? O que eu vou fazer com esse ímpeto? O que eu vou fazer com essa sensação de incômodo, de forma objetiva, produtiva? Porque muitas vezes nós temos indignações pouco produtivas no campo do bem e que acabam afetando o nosso bem-estar espiritual. Chico Xavier tinha uma frase, Bruno, que eu acho genial. Ele diz o seguinte: evitemos as preocupações desnecessárias, para que elas não façam com que a gente perca a chance de viver em paz e alegria o dia de hoje. É mais ou menos assim, não é literalmente, tá? Eu citei mais ou menos. Então, olha que interessante, a questão das prioridades. Evitemos as preocupações desnecessárias para que a gente não perca a chance de viver o dia de hoje com alegria, com paz, né? Então, tem questões que fogem à nossa alçada. O Haroldo, no vídeo, ele até fala assim: como é que eu posso influenciar a política americana, a política externa americana? Eu não tenho o telefone do Barack Obama, ele brinca e tal. Então, é necessário que nós tenhamos um senso do possível, né? É aquele velho ditado: tudo não terás. Tudo não terás. Qual é a minha capacidade de influência? Qual é a minha capacidade de atuar na realidade? Então, você mencionou aí que a expressão que o Haroldo Dutra Dias comenta, que é o indignado de pijama, que é aquele que fica nervoso dentro de casa e não consegue produzir. E ele diz que o outro extremo seria o ativista, que quer mudar todas as questões. E ele faz uma análise interessante, dizendo o seguinte: nós temos que escolher, e eu acho que ele está correto, é uma análise muito inteligente, coerente, nós temos que escolher as nossas prioridades, porque nós não conseguimos atuar em todas as áreas. Então, qual é a área prioritária para mim? Isso aí o Haroldo está, na verdade, repetindo, por exemplo, o apóstolo Paulo, que já dizia: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, não é? Então, o Bruno, de repente, tem algumas habilidades que eu não tenho, que favorecem ele atuar numa área. Eu posso ter algumas que favorecem eu atuar numa outra área. Ou o contexto de vida no qual eu me encontro favorece uma atuação, mesmo que o Bruno e eu tenhamos habilidades parecidas, em áreas parecidas, mas, de repente, o contexto de vida que eu estou vivenciando no momento favorece a minha atuação de uma forma mais efetiva numa área. E o contexto de vida do Bruno, em outra área, está favorecendo uma atuação dele em outro campo. Então, o que é prioridade em termos de ideal? E o que a realidade permite que eu possa atuar? Uma coisa que ele fala também que eu acho interessante, Bruno, sobre a questão política, ele fala assim: precisamos de educação política para saber escolher com correção os políticos. Que aí não adianta votar errado e chorar depois. Esse é um ponto importante. Mas a doutrina também nos propõe algo até mais profundo do que isso, né? Que é não só a educação política para escolher de forma correta, mas para formar os novos cidadãos, não é? Quando o camarada fala assim: nossa, a classe política está complicadíssima. Às vezes, dependendo do cargo eletivo, né, Bruno? Você fala assim: mas está difícil ter opção. Os candidatos com potencial estão muito ruins, todos, para um determinado cargo, do executivo, do legislativo. Mas estamos sem opção. O que a doutrina nos propõe? Um trabalho de base. Por isso que o Centro Espírita sempre valoriza a evangelização infantil, a evangelização da criança, a formação do jovem, um trabalho de base, passando em primeiro lugar pela transformação de nós mesmos, mas ajudando os companheiros a formar uma nova mentalidade espiritual. E aí, eventualmente, quando esses indivíduos forem atuar na sociedade, vão tentar atuar da melhor maneira possível.
Então, eu tenho que ter um senso do possível, um senso do que eu posso realizar, né, Bruno? O que está ao meu alcance, o que cabe a mim, o que eu tenho condição de realizar. Isso é muito interessante. Divaldo Pereira Franco, Bruno, ele tem uma colocação que eu acho genial. No Centro Espírita Meimei, Encontros com Dirigentes, foi em fevereiro de 1990. Ele diz o seguinte: eu não pretendo convencer a ninguém, não pretendo mudar a ninguém, mas pretendo me mudar a mim mesmo e cumprir com aquilo que acho que é minha obrigação. Sim. Olha que coisa genial. Eu não pretendo convencer a ninguém. Não pretendo mudar a ninguém, não tenho essa pretensão. Mas pretendo me mudar a mim mesmo e cumprir com aquilo que acho que é minha obrigação. O que é uma postura muito libertadora do ponto de vista da consciência humana e até do trabalhador espírita. Porque se eu colocar em mim esse peso, primeiro que às vezes a gente vai flertar com a violência, né? Com a violência em relação à consciência do outro. O outro tem a consciência dele, ele tem o direito de escolher. Então, nós podemos chegar até um certo ponto em termos de conscientização do outro, não é? Mas eu tenho que me mudar, é a transformação moral, né? A transformação íntima. E cumprir com aquilo que eu cheguei à conclusão que é a minha obrigação, que é o meu dever, que a minha consciência me propõe. E aí, à medida do possível, se o desempenho dessa tarefa for razoável, que possa ser útil a alguém. Se for, ótimo. Porque nós não temos como influenciar decisivamente a transformação do outro, não é? E essa consciência tem muito a ver com essa discussão do Haroldo. Porque qual é a capacidade que eu tenho efetiva de mudar o cenário social, por exemplo, do Brasil? O Brasil está indo para 214 milhões de habitantes. Qual é o meu impacto, eu, enquanto cidadão? Eu tenho que analisar o que eu posso fazer, qual é a minha esfera de influência e aquilo que o Haroldo colocou, quais são as batalhas que eu escolhi batalhar. Porque eu não posso escolher todas. Não é? Então, às vezes, eu quero ser militante pela educação, eu quero ser militante pela ecologia, pelos direitos humanos. Eu quero... Quem muito abraça, pouco aperta, não é isso, Bruno? Se eu quiser fazer tudo, eu não vou conseguir fazer nada. Então, por exemplo, nós, você e eu, né, Bruno, somos trabalhadores militantes do movimento espírita. Já é uma tarefa bem hercúlea, não é, Bruno? É uma tarefa pesada. O Mármore, engraçado que a gente ainda vai analisar o segundo conteúdo de Joana, mas lá no finzinho do segundo conteúdo ela diz que a coisa mais importante é você não abandonar o posto de serviço que você está agora. No nosso caso, na doutrina espírita, né? Veja como Joana coloca. E você citou Divaldo. Divaldo diz uma coisa, Mármore, que me impressionou muito, e eu concordo, né? Qual é o mais importante, a reforma social ou a reforma pessoal? Aí Divaldo afirma, né? A pessoal, porque a outra, a social, virá a reboque, né, Mármore? Então, sem a mudança do indivíduo, você não vai mudar o coletivo, né? Você falando isso, excelente a sua intervenção, Bruno. Você falando isso, eu lembrei do Chico Xavier. É muito difícil não lembrar do Chico, né? Porque ele tem colocações tão belas que ajudam a gente a entender as coisas de uma forma simples, né? Aquele jeito meio sertanejo dele, e muito sábio também. Uma vez, parece que fizeram uma caravana, lá no começo, em Pedro Leopoldo, no início, fizeram uma caravana, pessoal de São Paulo. Aí veio aquele ônibus gigante, aquele povão de São Paulo, querendo falar, desceu aquele povão tudo, e o Chico ficou meio assustado, porque era muita gente. E aí uma das moças que estavam no ônibus falou: olha, Chico, inclusive a gente está pensando em vir todo mundo morar aqui, em Pedro Leopoldo, nós vamos morar aqui, vamos fazer a cidade espírita, vamos morar aqui com você. Aí o Chico parou, olhou e falou assim: mas minha irmã, você tem que saber o seguinte, minha irmã,
A cerca está em pé porque os mourões estão afastados. Então, o que acontece? Cada um tem o seu papel, a sua função. E quando a gente fala da regeneração da humanidade, é a humanidade como um todo. Jesus já falava, vós sois o sal do mundo. E o sal não pode se aglutinar, senão ele vira um monturo, não é isso? O sal vira uma pedra. Ele tem que se espalhar para salgar a realidade. Então, cada um de nós, por exemplo, no trabalho espírita, temos que atuar no nosso núcleo, né, Bruno? Para tentar dar a nossa contribuição, tanto na sociedade de uma forma geral, como na mensagem espírita, que precisa de muitos trabalhadores. No último programa até dei uma informação errada, eu falei 550 municípios. Minas Gerais tem mais de 800, quase 1.000 municípios. O Brasil tem mais de 5.500, foi por isso que eu acho que eu errei, eu lembrei dos 5.500. E Minas Gerais tem mais de 800, quase 1.000 municípios. Agora, você imagina o Brasil, 5.500 municípios, Bruno. É muito município. E muitos deles não têm nenhum centro espírita, não é? Então, a seara é grande e nós precisamos dar a nossa contribuição. Então, eu acho que é interessante essa discussão do Haroldo, nesse sentido de assumir a nossa responsabilidade, o que é possível a gente fazer em termos de contribuição nos diversos níveis da sociedade e das tarefas em geral. Bom, partindo para o segundo conteúdo, Marmo, eu gostei muito quando ele termina a fala dele dizendo um exemplo de indignado Mohandas Karamchand Gandhi, né? Então, que libertou a Índia do tacão do Império Britânico com o apego à verdade e à não violência, aí é impressionante. Mas, Marmo, vamos para a Joana. Veja bem, deixa eu falar a minha impressão, não sei a tua. Ele começa citando obras póstumas, realmente há textos em obras póstumas, não é? Sobre geração nova, sobre... Não é? Mas ele pega também, num determinado momento, eu achei que ele não delineou bem qual era a mensagem que ele estava falando. Ele foi citar Joana de Ângeles, né? Mas a abordagem que ele faz, eu tenho visto, inclusive, eu citei isso, não sei se foi com você, Marmo, ou foi com outra pessoa numa entrevista, né? Na nossa Carne dos Humildes, eu não vou citar o nome, né? A gente já teve casos, não é um só, de filhos de trabalhadores espíritas com depressão. Eu não vou citar o nome, que são pessoas muito queridas a mim, né? Mas aí a gente vê que isso vem ganhando, mas não só o movimento espírita, né? O jovem com depressão, a taxa de suicídio que motivou até o André Trigueiro a escrever o seu livro, né? Sobre isso, né? Alertando a sociedade para a questão do suicídio. Joana afirma que ante o materialismo, né? Ante uma reação avassaladora daqueles que não têm Deus no coração, que estão dominando várias áreas no mundo, né? Ela disse que a coisa ia ficar tremendamente, né, tão difícil, que daí foi o motivo dela ter escrito, através de Divaldo, a sua coleção psicológica, no momento preciso. Aliás, a pergunta foi até sobre isso, né? Porque nesse momento veio à Terra a obra de Joana de Ângeles. E o Haroldo afirma que a doutrina espírita será um fator de psicoterapia, não é? A mensagem de Jesus, dos espíritos. E, como eu falei já, ele pede, o Haroldo quase implora, mas ele cita Joana de Ângeles, já, que é um pedido dela. Não abandonem seus postos de serviço. Por mais escura que seja a noite, né? Sempre vai vir um sol do amanhã, da nova era, né? Essa questão do suicídio e da loucura, ele é muito interessante, Bruno. Por quê? Eu me lembro de um livro, aí vai uma sugestão para o Silvio Mariano, Bruno. Entre Irmãos de Outras Terras. Leonardo, Silvio Mariano é um maledeto, né? Já pedi a ele para ele mandar um conteúdo para a gente, não tem jeito, ele é muito tímido, ele coloca Leonardo Marmo num patamar, viu, Marmo? Eu vou mandar um conteúdo para Marmo, rapaz, não sei o quê. Olha aí. Pode mandar, né, Bruno?
Pode mandar, vai ser uma honra para a gente, né? Vai ser uma felicidade. Mas é porque a gente vai lembrando dos livros, né? Por isso que parece que a gente está molando, mas não é, né? A gente tá Mas deixa eu falar aqui uma coisa só. Silvio Mariano não deve a nenhum desses divulgadores que vivem aí. Você percebe que ele é um estudioso sério da doutrina, né? Conhece demais, né, Bruno? Conhece muitas obras. É impressionante. O programa de vocês é fantástico. A quilometragem na bagagem doutrinária do Silvio. Mas eu estava dizendo do Entre Irmãos de Outras Terras, do Chico e do Valdo, que foi quando eles viajaram para o exterior, para os Estados Unidos, a América do Norte e a Europa. Eles tiveram 2 viagens, né? 1965 e 1966. Em 66, infelizmente, depois disso, o Valdo resolveu se afastar do trabalho com o Chico, mas isso não inviabiliza toda a contribuição que ele deu enquanto no movimento espírita, que foi muito importante. E eu diria, inclusive, que nós respeitamos muito e valorizamos, inclusive, a contribuição que ele deu fora do movimento espírita. Porque o Projeções de Consciência, que ele publica em 1980, que diz respeito ao segundo, que é um outro livro maravilhoso, fantástico, Projeções da Consciência, ele publicou pela LAC, Livraria Allan Kardec Editora. Livraria Allan Kardec Editora, em 1980. Dizia respeito a experiências fora do corpo no segundo semestre de 1979. Mas o Chico e o Valdo, nessa viagem, né, inicial, eles tentam sensibilizar os irmãos para a necessidade dos valores espirituais. Nessa linha que você está colocando aí, que tem a ver com o item que o nosso confrade Haroldo comenta. E exatamente isso, Bruno. A primeira mensagem, eles fazem um estudo sobre suicídio e loucura. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm uma imagem de que o espiritismo, como ele está muito fortalecido dentro do Brasil, não teria algo a acrescentar para os países ricos. Porque as pessoas associam, às vezes, de uma forma muito grosseira, a ação da caridade material das casas espíritas. O que é um pequeno aspecto do trabalho espírita e um pequeno aspecto da caridade, que é muito mais amplo. Mas essa obra, Entre Irmãos de Outras Terras, apresenta essa questão dos problemas do suicídio e da loucura, inclusive nos países de primeiro mundo, né? Nos países ricos. Então, eu acho muito interessante essa abordagem, acho justa a correlação do Haroldo, porque a Revista Espírita também é chamada Jornal de Estudos Psicológicos. Claro que a palavra psique tinha uma conotação um pouquinho diferente naquele tempo, mas não deixa de ser uma sinalização importante para o entendimento de que é o espírito imortal que manifesta o seu pensar, o seu sentir, é o espírito. Então, não deixa de ser questões associadas ao próprio espírito. E desdobrando isso que você comentou, Bruno, nós temos que constatar que muitos dos grandes nomes, das grandes escolas da psicologia, são escolas que, paradoxalmente, né, estranhamente, são escolas materialistas. Então, grandes nomes da psicologia têm uma abordagem materialista. É uma psicologia sem alma, não é, Marco? Sem alma. Se você pegar Freud, algumas linhas freudianas, se você for analisar também o behaviorismo, né, a psicologia comportamental, tem muitas abordagens que são abordagens que têm o seu valor, mas são abordagens materialistas. Então, a psicologia com alma, a psicologia que admite que o espírito pré-existe ao corpo e sobrevive ao corpo. Então, aquilo que nós falamos, subconsciente, inconsciente, aquilo que a nossa memória, o nosso consciente não consegue lembrar claramente, mas que está induzindo o comportamento, se a gente pensar que isso é muito forte no nosso comportamento e não corresponde apenas à vida física, à presente vida, é claro que a contribuição do pensamento espírita tem muito a ajudar. Porque a bagagem que nós trazemos, que nós não lembramos, transcende muito a de uma vida só. Então, o nosso passado tem muita influência no nosso comportamento, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. E o estudo do autoconhecimento está muito relacionado a essa realidade. E a gente percebe
na famosa série psicológica de Joana de Andes, algumas características muito interessantes. Primeiro, é uma obra original, né, Bruno? Eu acho interessante que muita gente, no passado, questionava a mediunidade do Divaldo Pereira Franco. Hoje, não, né? Hoje não mais, né? Apesar de alguns comentáriozinhos isolados, mas no início o pessoal questionava algumas questões na área da psicografia, mas o trabalho da Joana de Andes é um trabalho de grande originalidade do ponto de vista da contribuição das obras subsidiárias do Espiritismo. Eu citaria algumas obras, Bruno, da série. Eu citaria algumas. Eu citaria, por exemplo, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. É um livro que me causou bastante impacto, porque a Joana, cada capítulo, ela humaniza Jesus, ela traz Jesus de uma forma mais humana, e no final, esse mais humano parece que faz Jesus ficar mais belo ainda. Faz a beleza espiritual de Jesus ficar maior. Parece que ela humanizando Jesus, ou seja, tirando aquela visão divina que nós temos de Jesus, tornando Jesus mais ser humano, mais próximo a nós, ela conseguiu dar mais destaque às ações dele. É muito interessante a maneira como ela escreve, que parece que o começo do capítulo ela sempre torna Jesus mais humano, mais próximo de nós, mais simples, às vezes menos diferenciado. E no final parece que você vê ele com mais beleza ainda, pelas ações, pelo bom senso, pela tranquilidade, pela serenidade, pela maneira como ele decide que ação tomar em cada circunstância. É um livro belíssimo, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Outro livro que me marcou muito, Amor, Imbatível Amor. É um livro fantástico. Acho interessante uma discussão que a Joana de Andes faz sobre o vazio existencial, Bruno. O vazio existencial, uma discussão muito interessante. Ela comenta o seguinte, às vezes, o que acontece? Eu sou uma pessoa muito materialista, muito apegada às sensações, ao terra-terra, aos interesses mundanos. Sou vaidoso, sou orgulhoso, sou preocupado com as coisas do cotidiano, da vida material. E, de repente, eu começo a passar por uma transição espiritual. E eu vejo que essas coisas não têm tanto significado, que os objetos, o acúmulo de bens materiais não tem tanto significado. E aquilo vai perdendo um sentido para mim. Mas ela diz que isso é muito bom, só que é perigoso. Tem a ver até com isso que você está levantando, da depressão. É muito bom, mas é perigoso. Porque às vezes a gente perde o sentido existencial em coisas do materialismo, sem ao mesmo tempo eleger algo do espiritualismo. Sem ao mesmo tempo conseguir eleger um ideal superior. Então eu perco o meu interesse naquilo que gerava interesse, gerava motivação, porque eu vejo que aquilo é muito grosseiro, é muito primitivo, mas ao mesmo tempo eu não consegui eleger algo superior para dar sentido à minha vida, uma motivação. Então eu posso cair no vazio existencial. Então um movimento que em princípio é evolução, sim, porque denota maturidade espiritual, eu estou amadurecendo, pode gerar um momento de melancolia, um momento perigoso, que pode respingar, do vazio existencial você pode cair na depressão. O Marmo, o ideal é nem abusar, nem recusar, não é? O ideal é bem usar. Não é? E as pequenas alegrias da vida, de forma digna, Marmo. Eu vou dizer a você uma coisa, quando eu me tornei vegano, eu publicava muito no Facebook, né? Depois veio um estalo em mim, eu digo, vou parar de publicar isso, né? Porque eu não quero tornar o mundo vegano. Eu quero ser vegano individualmente, né? Por exemplo, o gosto por futebol, que é uma coisa de família. Eu não acho que para eu me sublimar espiritualmente me faz mal gostar de futebol, né? Então é isso, a gente precisa de uma base na matéria, né? Para até interagir com a verticalidade, né? Exato. E tem uma coisa também, às vezes quando a gente tenta fazer essa transição muito drástica, a gente acaba, igual você está falando, a gente perde os referenciais. Então, uma vez perguntaram isso para o Divaldo. Divaldo, mas estudar o mundo espiritual não pode fazer eu perder o foco na vida material e naquilo que eu preciso realizar? Não.
Não, porque a doutrina espírita nos ensina a aceitar integralmente a nossa realidade. E nos ensina, né, Bruno, procurar ser mais e não parecer mais. Porque às vezes a gente tenta adquirir valores que estão mais associados até uma erudição de espiritualidade, mas que não tem a ver com a essência. As grandes conquistas pressupõem um tempo para ser maturadas, né? Emmanuel, numa das mensagens do Palavra de Eterna, diz que o tempo não respeita as construções que não ajudou a edificar. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a edificar. Então, as transições espirituais muito drásticas nem sempre são sólidas. Podem traduzir sinceridade, sim. Um momento de idealismo, de almejar algo maior, mas não quer dizer que aquele ímpeto e aquele processo vai conseguir ser sustentável por um tempo maior. Então, nós temos que aceitar a realidade, aceitar o que nós somos, aceitar as nossas falhas, tentar ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, de uma forma realista. Assim, a gente vai conseguir lidar com esse pé no chão na realidade, mas também sabendo valorizar os ideais superiores, os objetivos maiores que nós temos na vida, né, Bruno? Mas a gente já está concluindo, mas eu queria fazer duas colocações. Né? Então, você acha que nesse momento da transição planetária, a obra de Joana é importantíssima, isso ficou patenteado nas tuas palavras, né? Mas me responda que eu lhe perguntei logo no início da questão, né? Você também notou, porque eu vou atrás dessa mensagem, né? Ele começou por obras próprias, não fica claro depois, né? E ele vai logo para a fala de Joana, mas a origem não ficou clara, né? Porque ele cita uma data, eu procurei, eu estava até com obras póstumas aqui. Você disse obras póstumas, mas eu procurei até obras póstumas, usei a tradução do Evandro Noleto Bezerra, e eu fiquei um pouco confuso, porque eu achei que aquela informação que ele deu não está no Minha Missão, não está no título. Tem 3 mensagens que podem, dependendo da tradução, ser Minha Missão ou algo parecido. Eu achei que não, eu achei que o que ele falou não está exatamente aquilo, naquele ponto. E acho que você, até em off, você comentou comigo, acho que você matou a charada. Talvez a nova geração, a geração futura, talvez algum texto assim. Né? Então, fiquei um pouco confuso. Tive dificuldade em identificar a data e o título que ele comentou. Mas, de qualquer maneira, a discussão é muito pertinente, né, Bruno? Muito boa. E muito coerente. E o que ele falou tem tudo a ver com aquilo que é um pouco anunciado na obra como um todo, né? Na Obras Póstumas. Bom, o que a gente quer, e eu peço aqui, né, a nossa modesta contribuição, é que Haroldo é um ser humano como qualquer um, pode ser criticado, né? Mas também não exagere e não reconheçam o valor do irmão desse que traz coisas condizíveis com uma boa doutrina, né? Mas, Marmo, veja bem, o nosso programa é na segunda-feira, né? Inclusive, pessoal, vocês observaram que no fim de semana eu e Marmo a gente é levado aos planos superiores, né? Mas como eu e ele somos espíritos atrasados, né? A gente foi para esses planos rarefeitos, né? Voltamos os dois tossindo com a leve tosse, tanto eu como o Marmo, né? Tá vendo a falta de costume com os planos mais rarefeitos, Marmo? Né? Espírito atrasado é terrível, né? Mas, meu amigo, hoje é segunda. Vai ter ainda no nosso canal programa com Heloísa, com Silvio, com Clay, mas aqui a gente só vai se ver agora, né, Marmo? Depois do Natal, o próximo programa. Então, meu irmão, um Feliz Natal para você, Juliano, os meninos, viu? Para o pessoal todo que assiste a gente. E eu queria, nesse momento, sua mensagem de Feliz Natal aí para esse público que nos assiste, Marmo. Bom, Bruno, primeiro agradecer, né? Agradecer a você, a oportunidade que você está me dando, agradecer aos amigos que nos honram com as suas visualizações e com os seus comentários, né, Bruno? A gente tem tido comentários tão interessantes nos programas, né? O pessoal registra impressões, é muito interessante. Então, é uma oportunidade maravilhosa estar estudando dessa forma virtual contigo. E o Natal
Nós sabemos que há muita controvérsia em relação ao nascimento de Jesus, mas é uma data que foi utilizada como um símbolo, para escolher a data, e não tem nada de errado nisso. A gente pode utilizar essa data para pensar no nascimento de Jesus, o significado do nascimento de Jesus, e que ele está efetivamente trabalhando por nós, né? Uma vez, Chico Xavier perguntou a Emmanuel o que significaria 60 anos de trabalho ininterrupto na mediunidade para o bem. E ele estava comemorando 60 anos. Aí o Emmanuel falou assim, em relação ao trabalho de Jesus por nós. Aí o Emmanuel falou assim, 6 minutos. Não sei se ele falou meio forçando um pouco a barra, mas Jesus continua trabalhando por nós, né, Bruno? Ele continua atuando, Jesus vive, os espíritos estão aí trabalhando por nós. A gente tem que ter essa consciência, e essa segurança traz consolo, porque a gente percebe que os nossos esforços evolutivos, as nossas contribuições fazem sentido. Então, Jesus, ele está renascendo. Que a gente lembre do nascimento do menino Jesus, mas que a gente lembre que ele está vivo no mundo espiritual, atuando e nos auxiliando, e que certamente vai proteger as nossas iniciativas no campo do bem. Isso faz com que a gente fique com o pensamento mais positivo, mais animado para essa virada do ano e para esse 2022 que vem por aí. Bom, você citou tanto Chico Xavier, né? Inesquecível que todo Natal o Chico psicografava a mensagem de Natal de Maria Dolores, né? Aquela mensagem linda, né? Marmo, você foi um presente de Jesus para mim, viu? Nesse ano de 2021, uma satisfação imensa. Meu irmão, mais que amigo, já é meu irmão, viu? Então, faça prece, meu querido torcedor do Cruzeiro, por favor. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, querido codificador Allan Kardec, pedimos e agradecemos por esse momento. Pedimos por todos os que estão enfermos, estão com dificuldades materiais e espirituais. Mas queremos agradecer também pela oportunidade do estudo, da reflexão, da elevação do pensamento e pela oportunidade de estudar e trabalhar junto aos nossos irmãos queridos. Abençoe-nos, Senhor, nesse momento. Abençoe a todos os lares, que a gente possa ter um final de ano de muita paz, de muitos projetos, de muito trabalho no campo do bem. Esteja conosco, Pai de amor, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Marmão, toca aqui, Marmão. É que eu sou destro, viu, Bruno? Você falou que eu fico dando... É que eu sou destro, eu vou com a esquerda agora, pra você não achar que eu estou dando murro no teu peito. É que eu sou destro. Aí eu faço assim para atingir a tua mão, não é que eu tô... Quando eu ver você pessoalmente... É que eu sou... Eu vou treinar canhota aqui, é porque eu sou destro. Aí eu falei assim, o que o Bruno está falando que eu estou dando murro nele? Eu fiquei sem entender. É que eu sou destro para fazer a brodagem. A minha falta de cabelo, às vezes, aparece no vídeo e você é assim, ó. Né? Tipo parece seu Madruga. Parece que rapaz, eu trato tão bem o rapaz, ele quer me dar cascudo aqui, ao vivo e a coisa. Não dá. Marmão, Feliz Natal para todos. Olha, mas a gente continua se falando até o Natal, viu? Por outros meios, né? Com certeza. Pessoal, até semana que vem, eu e essa marmota aí, torcedor do Cruzeiro, que não ganha nada aí em Belo Horizonte. Beijão, Marmo. Paz e bem.